Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão. Buscar, não é? Então Esdras buscava, cumpria, porque nós somos chamados para ser praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes da palavra de Deus. Não adianta nada você ter muito conhecimento, saber muita coisa e não colocar em prática. Não é verdade? Então Esdras buscava, cumpria e depois ele ensinava. Nós também fomos chamados para ser testemunhas do Senhor, falar daquilo que o Senhor fez em nossas vidas, né? Ensinar as pessoas aquilo que o Senhor também nos ensinou. Mas primeiro nós precisamos buscar, cumprir e ensinar. Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude a dispor também o nosso coração como Esdras dispôs o dele. Senhor, estamos aqui pedindo ao Senhor, que é Deus que por nós tudo executa, que tenha misericórdia de nós, que perdoe os nossos pecados, que limpe o nosso coração. Queremos, meu Deus, nesse momento, dispor o nosso coração para buscar a lei do Senhor, para buscar os princípios do Senhor, para depois, Deus, de nós buscarmos, cumprirmos. Queremos ser praticantes de Tua palavra e não apenas ouvintes. E depois queremos repassar aquilo que o Senhor nos ensinou, para que outras pessoas sejam abençoadas. Porque a Tua palavra diz que nós somos consolados para consolar outros. E que possamos ser instrumentos do Senhor, onde quer que a gente vá, o que quer que a gente faça. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? O pastor Luiz trouxe uma proposta de nós estudarmos hoje sobre uma vida financeira equilibrada. E aí vou fazer um link com essa ministração, como você ter uma vida financeira abençoada. Você sabe o que significa a palavra abençoada? Alguém sabe aqui? A gente pede tanto, né? A bênção, e muitas vezes, eu sei que você sabe, pode ser que você esteja esquecido, mas a palavra abençoado significa autorizado por Deus para prosperar. Sabia disso? Autorizado por Deus para prosperar. E agindo Deus, quem impedirá? Quando Ele determina, irmãos, aí a ordem é cumprida. Então, quando a gente está abençoando alguém, a gente está pedindo que Deus autorize a prosperidade na vida daquela pessoa. Não é? Está lembrado que o Senhor prometeu a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, Deus tem bênçãos para a nossa vida, né? E tem bênçãos através das nossas vidas e até para a vida daqueles que nos abençoam. Amém? Então, nós precisamos buscar do Senhor a bênção dele para as nossas vidas. E a prosperidade, né, que a palavra abençoado traz, né, que é autorizado por Deus para prosperar, não é apenas financeiramente, porque nós conhecemos e sabemos de muitas pessoas que têm riquezas, que são prósperas financeiramente, mas não têm uma prosperidade espiritual, não têm uma prosperidade emocional, não têm uma prosperidade na área familiar. Então, é uma pessoa que não é plenamente próspera. Ela tem até uma prosperidade financeira, mas não é completa. E quando a autorização dos céus, do trono de Deus, para nós prosperarmos, chega até as nossas vidas, ela nos alcança de maneira completa. É por isso que é tão importante, né? A gente abençoar e a gente buscar a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela faz toda a diferença em nossas vidas, né? A Bíblia diz que até os confins da terra
temerão quando nos temem quando nós somos abençoados, né? E é você que busca a bênção de Deus para a sua vida, você está sendo inteligente. Né? Meu filho Eric, ele entendeu isso desde cedo. Ele pede bênção a mim umas 30 vezes por dia. Pode acreditar. Ele liga para mim, aí benção mãe, aí quando vai terminar, benção mãe, aí se não terminar a ligação, ele faz, benção mãe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Aí ele chega, aí, benção pai, aí fala com o pai, benção pai, Deus abençoe ele. Benção tia, benção vó, e ele está certo. Todo mundo chega para ele e diz o quê? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu digo, tu é esperto, vice? Porque cada uma dessas pessoas está dizendo que vem a autorização dos céus para a sua vida, para você prosperar. Não é interessante? E todas as vezes que você abençoa, você também é abençoado. Amém? Então, nós vamos estudar hoje um tema que é muito tratado na Bíblia. Muito. A Bíblia fala muito sobre a nossa vida financeira. Muito. Mas a manter o trabalho. Veja o que a palavra do Senhor diz em Salmos, no Salmo 128, 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Então, é do trabalho, gente, é gratificante. Nós trabalharmos, termos o nosso sustento, e a Bíblia diz que tudo nos irá bem. É isso que é a palavra do Senhor. Isso é uma promessa do Senhor, que quando nós trabalhamos, né, do suor do nosso rosto, e a palavra do Senhor diz, feliz serás, e tudo te irá bem. Então, você pode ser feliz no seu trabalho. Feliz com o resultado do seu trabalho. E tudo pode ir bem. Se você está passando alguma dificuldade no seu trabalho, apresente ao Senhor. Você chega diante de Deus, diga, Deus, é promessa do Senhor que eu trabalhe, né, que do trabalho das minhas mãos eu vou ter o meu sustento. A tua palavra diz que eu vou ser feliz e tudo irá bem. Tudo irá bem. É uma promessa do Senhor. Vamos nos apegar a ela, vamos colocar diante de Deus. É lógico que nós não temos direito nenhum. Quem somos nós para chegar diante de Deus reivindicando? Né? Senhor, está escrito... Nós exigimos o cumprimento dessa promessa. Quem somos nós, irmãos? Nós temos a bênção de ter a promessa do Senhor, não é, sobre as nossas vidas, e que isso é uma bênção. Eu fui muito abençoada no meu trabalho. Hoje, graças a Deus, eu sou uma aposentada, né? Mas eu comecei a trabalhar muito, muito cedo. Com 12 anos eu trabalhava já. Meu pai tinha uma condição financeira. Meu pai era, na época, era vereador na cidade, tinha um bom salário. Mas na minha casa não tinha essa história não. Cada um que se virasse. E minha mãe sempre nos orientou desde cedo. Minha filha, estude e trabalhe. Você não dependa de ninguém. E ela orientou todas nós. Então... Aí eu trabalhei dos 12 aos 14 e não tinha carteira assinada com 12 anos. Mas quando eu completei 14, ela me chamou, minha irmã já trabalhava, minha irmã tinha 15 e já trabalhava. E eu disse, mãe, eu quero trabalhar. Quer? Então vamos. Fomos para Garanhuns e ela foi comigo de loja em loja. Na época não tinha essa história de currículo não, viu? Era você que ia com a cara e a coragem falar com o dono da loja. E minha mãe foi comigo. E quando chegava lá, ela dizia, agora vá você falar com... Pergunte quem é
e você vai. E eu fico aqui do lado de fora esperando. E eu lembro que eu fui para Ferreira Costa e um dos donos de Ferreira Costa foi quem me atendeu. E aí ele me chamava logo de senhora. Eu tinha 13 anos, estava completando 14. Eu tinha acabado de completar 14 anos. E aí eu cheguei e ele disse, sim, senhora, você quer o quê? Aí eu disse, eu quero um trabalho. Você quer? Tão nova você quer? Eu quero. Aí ele começou a fazer pergunta para mim. Ele ficou admirado, né? Porque eu tão nova e já cheguei lá pedindo. Eu disse, olha, aí ele começou a perguntar, e seu pai trabalha em quê? Aí eu disse, meu pai é vereador. Então você não precisa trabalhar. Eu disse, preciso sim. Meu pai é vereador, ele tem o salário dele, mas eu quero o meu. E ele ficava, ele disse, e você sabe fazer o quê? Não, o senhor pedir, aí comecei. E ele começou a fazer perguntas para mim. E ele, na época não tinha essa história de fazer. Ele fez algumas perguntas, algumas continhas de multiplicação. E tanto vezes tanto, 8 vezes não sei o quê. E eu acertando todas, né? Se eu não tivesse estudado. Né? E aí ele fez algumas perguntas para mim. Ele dizia assim, Dona Rosa, quer trabalhar mesmo? Quero trabalhar mesmo. Então vamos começar. Quer começar quando? Eu disse hoje. Se o senhor quiser que eu comece hoje, eu começo hoje. Não, faça assim. Daqui uma semana a senhora vem aqui. Porque ele achava que eu estava com conversa. Quando foi com uma semana, eu estava lá. A senhora vai querer mesmo trabalhar? Vou querer trabalhar. Olhe, aqui se chegar 1 minuto atrasado, perde o dia de serviço. Não se preocupe, eu vou estar aqui. E aí, irmãos, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Com 14 anos, minha carteira foi assinada. Quando eu completei o ano passado 50 anos. Eu já tinha 36 anos de carteira assinada. Eu já tinha mais tempo do que o que era necessário para me aposentar. O que eu não tinha era a idade. Então, eu só esperei completar 50 anos. No outro dia, eu já estava lá para me aposentar. E, graças a Deus, sou aposentada. E estou desfrutando, né? Porque comecei muito cedo. Foi a melhor coisa da minha vida. Sabe? Foi um desafio para mim, foi um desafio muito grande. Trabalhar desde cedo, né? Só Deus sabe o preço que eu paguei. Todo adolescente, o que é que faz? Dorme até mais tarde, tem a mãe para fazer a comidinha, né? Para lavar a roupa. Eu, na minha adolescência, eu não tive direito a nada disso. Aí hoje, eu digo ao meu, eu me aposentei, hoje eu quero ter quem faça as coisas para mim, hoje eu quero poder dormir até a hora que eu quiser, porque eu não tenho obrigação de me acordar cedo. Tem hora que eu ainda não caio a ficha, eu ainda não me acostumei com essa nova realidade. Né? Mas eu digo, não, eu estou livre. Tem hora que eu me acordo e digo, não, eu não tenho que correr para bater o ponto, não tenho que correr para chegar na hora, não é? Mas, porque foi a maior parte da minha vida foi trabalhando. Foi muito, muito, muito bom para mim. Eu recomendo a todos vocês que, ou que são adolescentes, ou que têm filhos adolescentes, incentivem eles a trabalharem. Só vai dignificar a pessoa. Pode ter certeza, não tem essa história não. Não é? Ano atrasado, Eric estava... A gente disse assim, eu dizia a ele, Eric, eu sou mulher, comecei a trabalhar com 14 anos, minha carteira já era assinada, imagine tu, não, tu é um homem, tem que começar a trabalhar. E a gente conseguiu um emprego para Eric, de jovem aprendiz, e quando ele saiu agora, porque quando é com 1 ano e pouco que é jovem aprendiz, sai do emprego, mas a gente sempre incentivou ele a trabalhar, e aí já está ensinando ele também a se manter. Ele agora está fazendo faculdade, mas está tendo que se virar. É lógico que nós estamos dando suporte, porque ele está fazendo faculdade, não pode ter um emprego fixo por conta do horário da faculdade dele. Mas ele já está em campo, já está trabalhando. Agora aproveitou que estava sem aula presencial e foi ajudar o professor dele, quando ele estudava no 15, ele foi ajudar ele.
E quando terminou o mês, o professor deu a ele uma gratificação. Ele foi voluntariamente, ele não foi com certeza que iria receber alguma coisa. Mas ele foi ajudar o professor dele, dentro da área dele, que é a educação física. Ele foi, quando terminou o mês, o professor foi e deu uma gratificação a ele. Ele ficou tão feliz porque ele fez sem nenhuma intenção de receber algo em troca. Mas o professor dele viu a motivação dele, liberou para ele essa gratificação. E disse, olha, Eric, eu estou perto de me aposentar e eu vou indicar você para ficar no meu lugar. E começou a alimentar o sonho dele. Ele chegou hoje de Maceió, que ele está fazendo faculdade lá. Ele só fez entrar e deu uma carreira para o colégio, porque ainda dava tempo ele pegar a turma que ele estava acompanhando o mês passado, certo? Então, nós precisamos tanto entender que o trabalho nos dignifica, quanto motivar aqueles que estão sobre nossa responsabilidade a trabalharem, gente. É uma bênção o trabalho. Você vai ser feliz. Né? Principalmente, qual é o melhor dia do trabalho? O dia que você recebe seu salário. Não é? É tão bom, não é? É o melhor dia do seu trabalho. Né? Então, trabalho é um dos princípios que vai nos abençoar, que vai nos levar a uma vida financeira abençoada. Outro princípio é sendo fiel a Deus e às pessoas que confiam em nós. Nós precisamos entender isso. A Bíblia diz, né? O Senhor Jesus diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Nós precisamos obedecer esses princípios da palavra de Deus. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E você sabe o que significa a palavra fiel? Alguém sabe? Eu gosto muito de trabalhar com o significado das palavras, porque a gente vai entendendo o que é que a palavra de Deus quer dizer. Fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Então, eu não sou obrigada a nada, mas a partir do momento que eu me comprometo, eu tenho a obrigação de cumprir. Certo? Está lá a loja. Você foi lá e comprou. Você comprou, você se comprometeu em pagar. Você era obrigado a comprar? Não. Você comprou. A partir daquele momento, você tem a obrigação de pagar. Então, fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Certo? Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, certo? Nos nossos dízimos, né? Nos votos que nós fazemos, nós precisamos honrar. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, um texto muito conhecido de todos nós. Para que a gente tenha uma vida financeira abençoada, a gente precisa cumprir os princípios da palavra de Deus. Malaquias, capítulo 3. Versículo 8 ao versículo 12. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. Roubará o homem a Deus? Isso é uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? E ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Aqui é até o versículo 12, vamos lá. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos.
Irmãos, aqui a palavra do Senhor está nos orientando a sermos fiéis ao Senhor nos nossos dízimos e as nossas ofertas. Para que tenhamos uma vida financeira abençoada, nós precisamos colocar esses princípios em prática. Um dos primeiros princípios que eu coloquei foi trabalhar, certo? Então, não tem como você prosperar se você não botar a mão na massa, meu irmão, certo? O outro princípio é você ser fiel, tanto para com Deus quanto para com as pessoas. Irmãos, tem tantas verdades nesse texto aí que nós precisaríamos de um tempo só para estudarmos essas verdades. Eu estava conversando com uma pessoa há alguns dias, e essa pessoa dizendo, né, que estava frequentando uma igreja, já fazia um tempo, e que não concordava com dízimos. Não concordava. Eu disse, olha, tu não concorda, e a única pessoa que vai sair perdendo nessa história é você. E aí nós começamos a conversar, eu digo, olha, lá na igreja a gente diz constantemente que as pessoas não devem ser fiéis por obrigação, porque a palavra de Deus diz que não devemos dar nada por necessidade ou por constrangimento. Não pode. É isso que a palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus também diz que nós devemos dar ao Senhor com alegria. Se você está dando a pulso por obrigação, porque vai ser cobrado, não dê. E a palavra de Deus também diz que tudo o que nós fazemos que não é movido por fé é pecado. Então, se você não tem a fé, você vai estar pecando. Se você der seu dízimo, você vai estar pecando. Por quê? Se não for movido por fé, e a palavra de Deus diz tudo, e tudo na palavra de Deus é o quê? Tudo. Tudo que você faz que não é movido por fé é pecado. O justo vive pela fé. Né? E eu comecei a dizer para ele, e a gente começou a conversar, e eu comecei a dar alguns testemunhos de algo que Deus tinha feito na minha vida nesses últimos dias. Né? Eu, pela misericórdia de Deus, eu consegui me aposentar o ano passado. Pela misericórdia de Deus, tenho um bom salário. E eu me aposentei num regime que tudo que os professores da ativa têm direito, eu também vou ter. Então, quando os professores têm aumento, o aumento chega automaticamente para mim. Gente, num monte de classes aí, ninguém teve aumento. Não foi? Em janeiro, o presidente determinou um aumento para os professores de 33%. É um senhor aumento, gente. É 1/3 do salário da gente que vai aumentar. E eu fui beneficiada por esse aumento. Aí eu disse para ele, não é uma bênção? Tu recebe esse aumento? Ele disse, faz mais de 10 anos que eu não recebo. Eu disse, olha, eu estou dizendo a tu, eu procuro ser fiel ao Senhor, nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Eu recebi essa bênção agora, esse ano, de um aumento que ninguém está tendo. Nem o salário mínimo teve esse aumento, gente. E pela misericórdia de Deus, os professores tiveram esse aumento. E ainda mais, o prefeito e o governador ainda quiseram ir além. Aí um disse, eu dou 34, o outro disse, eu dou 35. Eu digo, oxe, pode brigar aí para dar mais. Né? Então, eu fui beneficiada por esse aumento. Eu estava com 2 imóveis para alugar. E eu fiz um investimento, estava precisando cobrir esse investimento e eu estava, meu Deus, esse imóvel que está para alugar, o que é que eu faço? Meu Deus, está tão difícil as coisas. A gente, por onde passa, em Garanhuns e era em João Pessoa, o outro imóvel que eu estava para alugar. Onde você passa é assim, aluga-se, aluga-se, aluga-se. Então não está fácil de alugar as coisas. Né? E eu tinha feito um investimento e eu precisava honrar meu compromisso. Não é? Irmãos, eu coloquei o apartamento para alugar, a corretora, o apartamento estava alugado. Que vai dar para eu pagar a prestação do apartamento e ainda pagar parte dos móveis que eu coloquei no apartamento. Aí eu disse para ele, não é bênção? Ele disse, é. Aí depois eu disse, e o outro imóvel
que tinha na rua muitos imóveis para alugar. Eu não passei 15 dias para alugar um imóvel. Eu disse a ele, o outro imóvel. Aí eu disse a ele, você está vendo, é bênção ou não é bênção? Ele disse, é bênção. Aí ele começou a dizer, ele disse, olha, aí ele começou a falar um pouquinho sobre ele. Aí ele disse, olha, eu fazia parte de um grupo e foi ter uma festa e eu peguei, junto com outros colegas, peguei um dinheiro para fazer a festa. Resultado, eu cumpri fielmente o que chegou até a minha mão. Mas o meu colega, né, deu fim ao dinheiro. Quem teve que pagar? Ele. Ele teve que pagar. Ele disse, olha, eu dancei só nessa festa que estavam promovendo, eu perdi 12 mil reais. Aí eu disse, é um prejuízo ou não é prejuízo? Aí ele, é um prejuízo. Ele disse, faz mais de 10 anos que eu não tenho aumento. Eu disse, não é difícil? Isso é um prejuízo ou não é prejuízo? É. Eu tenho uns parentes que fizeram umas dívidas e eu vendi um imóvel, peguei minha parte, guardei com o maior cuidado e os meus parentes gastaram tudo o que chegou na mão deles. Eu dancei, porque tive que dar aos meus parentes, e quando eles comeram o que eles tinham recebido, foi que eu tive que fazer. Dar o que tinha ficado na minha mão. Aí eu disse, isso é prejuízo ou não é prejuízo? Aí eu disse assim, olha, eu estou te mostrando, eu mostrei a tu 3 coisas. A Bíblia diz a ele, a Bíblia diz que por vossa causa eu repreenderei o devorador. Quando a gente é fiel, Deus repreende o devorador. Entendeu? Por nossa causa, Deus vai lá e fecha a boca, devorador. Fecha a boca. E também, a Bíblia diz, né, que por nossa causa, Deus repreenderia o devorador. E também, gente, a gente é abençoado por ser fiel. Não é? A gente prospera porque é fiel. E a Bíblia diz assim, que aquele que retém mais do que é justo, os 10% é do Senhor. Aí a pessoa vai e segura os 90% e mais os 10%. A Bíblia diz que vai ser em pura perda. Eu mostrei para ele que o que ele tinha levado de prejuízo tinha sido maior do que se ele tivesse entregado o dízimo dele. Que ele disse que não entrega, que não concorda. Aí eu disse, aí tu segura de um lado e vai perdendo do outro. E o prejuízo é maior. Muito maior do que se tu tivesse entregue o dízimo. Se tu tivesse entregado teu dízimo, sabe o que era que tinha acontecido? Tu tinha sido abençoado. Ao invés de tu levar um prejuízo, ao invés de tu levar um cano, tu tinha sido abençoado. Aí tu segurasse o que não era teu e levasse o prejuízo. Entende, irmãos? Por que eu estou dando esse testemunho? É para me engrandecer? Não, é para que você perceba que nós temos que cumprir os princípios da palavra de Deus, certo? Nós temos que cumprir, lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Abra aí a sua Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 5. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 5, versículo de 1 ao versículo 3. Nós precisamos cumprir os votos que fazemos. Diz assim, posso ler? Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. O que é que quer dizer isso aqui? Que quando a gente faz um voto a Deus, a gente tem que cumprir. Você não é obrigado a fazer voto nenhum a Deus. Nenhum.
Porque muitas vezes a gente se empolga, né? E faz um voto a Deus. Na hora que está no acocho, a gente se lembra de fazer o voto a Deus. Quando é depois, nem se lembra mais. E aí, a Bíblia diz, olha, não se precipite a abrir a sua boca diante de Deus. Não faça um voto que você não vai cumprir. Deus não está pedindo para você fazer voto. Você é quem está querendo fazer o voto. Entende? Então, você tem a obrigação de cumprir. Se você fizer, aí você tem a obrigação de cumprir. Então, não se comprometa se você não vai querer cumprir. Outra situação que nós devemos ver é ter cuidado com o que a gente se compromete com os outros. Você sabia que você é penalizado se você não... Ah, não, mas com Deus eu cumpro, com fulano eu não cumpro. Eu faço uma dívida, não pago. Aí você vai ter o prejuízo também. Porque veja o que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, versículo 8. Romanos, eu estava em Atos aqui. Já está dizendo, cadê o texto? Sumiu. Versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A Bíblia diz, não deva a ninguém coisa alguma. Gente, não fique devendo a ninguém. Você tem a obrigação de cumprir aquilo que você se comprometeu. Lembra do que é fiel? Fiel é aquele que cumpre aquilo a que se obriga. Se você deve, você precisa honrar o seu compromisso. Eu tenho um maior cuidado. Às vezes a gente vai na feira, né? E as pessoas não têm troco. Aí as pessoas da feira dizem assim, leve, semana depois você me paga. Ô, irmão, eu digo, não, de jeito nenhum. Para eu ficar devendo, ficar veiaca por causa de 10 centavos, de 50 centavos. Não, dona Maria, tire. Não, mas eu não tenho trocado, eu não tenho como lhe dar o troco. Não, vamos trocar aqui, eu vou ficar devendo a senhora. Vai que a semana que vem eu não encontro a senhora. Ou eu não posso vir. Aí eu estou lá, veiaca de 50 centavos, de R$1. Poxa, eu vou ficar veiaca por causa disso. Não. Aí a mulher fala assim, mulher, então leve, deixe. Não, eu digo, não, se eu ficar devendo, eu tenho que pagar. Então, não importa se é R$1, 10 centavos ou 50. Certo? O importante é que se você se comprometeu, você tem que honrar. Não é verdade? E Deus está observando cada detalhe. Outra coisa também que a palavra do Senhor nos diz é em Provérbios 28, 20. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. Provérbios 28, 20. O homem fiel, acharam? Provérbios 28, 20. O homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. O homem fiel, o homem que cumpre aquilo a que se obriga, que cumpre os compromissos dele, será cumulado de bênçãos, ou seja, é bênção em cima de bênção, em cima de bênção, em cima de bênção. A palavra de Deus diz que o homem fiel será cumulado de bênçãos. Ele vai acumular, irmãos, bênçãos uma atrás da outra. Por quê? Porque ele é fiel. Porque ele se compromete, ele cumpre. Porque ele honra a sua palavra. Entende? Então, a Bíblia diz que o homem fiel será cumulado de bênçãos. É isso que a palavra do Senhor diz. Então, quando eu sou fiel aos outros, eu estou atraindo bênçãos para a minha vida. Amém? Semeando, ofertando, ajudando. Quando eu estou semeando, não é? Eu estou semeando para o futuro. Quando eu estou ofertando, quando eu estou ajudando, eu estou plantando o meu futuro. E isto vos afirmo: aquele que semeia pouco,
também, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. A gente só pode colher aquilo que a gente planta, irmãos. Se eu semeei pouco, eu vou colher pouco. Se eu semeio muito, eu vou colher muito. É o que a palavra do Senhor nos diz. Certo? Então, quando eu estou semeando, quando eu estou investindo, não é? Quando eu estou ofertando, quando eu estou ajudando alguém, eu estou semeando para o meu futuro. Mais na frente eu vou colher. Outra coisa também, outro princípio que nós precisamos entender, né? Evitando negligências e desperdícios. Veja o que a palavra do Senhor diz. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Gente, quando a gente é uma pessoa que desperdiça, a gente, né, é um negligente, é o que a palavra do Senhor diz. Se você quer ser tido como negligente, seja uma pessoa que desperdiça. Eu conheci, Luiz também conhece, quando eu disser, aí Luiz vai talvez lembrar. Nós tínhamos uma senhora que é conhecida nossa, que ela dizia assim, ficava com raiva do marido, e ela dizia assim, sabe o que é que eu faço para me vingar dele? Eu pego, vou assar a carne, se lembra, Luiz? Escuta aí. Eu vou assar a carne, aí eu pego meia lata de óleo e boto para assar a carne. E aquele óleo, quando sobra, jogo todo no lixo. Eu digo, mulher, tu tá sendo, eu não vou nem dizer, burra, idiota, né? Eu queria dizer isso para ela. Por quê? Se vai para o lixo, é o teu dinheiro que está indo para o lixo. Mas eu me vingo dele. Aí no outro dia ele tem que comprar outra lata de óleo. Eu digo, besta tu, que ele vai deixar de investir. Mas eu me vingo. Eu digo, tu está sendo burra, mulher. Presta atenção. Então, a Bíblia diz que ela estava desperdiçando. Ela estava sendo negligente. Gente, tem gente que não tem cuidado com nada. O que pega, quebra. Deixa luz acesa dentro de casa, num lugar onde não está sendo utilizado. Deixa a torneira ligada, vazamento lá. Aí quando chega a conta, chega uma conta absurda. Aí vai no supermercado, não olha as coisas direito, não compara um preço, nada. Aí é prejuízo para quem? Sabe, faz uma comida. Sobra tanta comida, aquela comida vai para o lixo. É o seu dinheiro que está indo para o lixo, meu irmão. É o seu dinheiro. Você trabalha tanto, é tão difícil para você ganhar e você pega e desperdiça. Você está desperdiçando o seu próprio suor, o seu próprio trabalho. Você tem que valorizar mais o seu trabalho. Tem que prestar mais atenção. Gente, a Bíblia diz que é negligente, quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Gente, Jesus, ele nos ensina esse princípio. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, uma das primeiras orientações do Senhor Jesus foi: separe 12 cestos e recolha os pedaços. Como é que Jesus nos ensina a recolher os pedaços, o que sobra, para não desperdiçar, e você desperdiça? Você está sendo negligente, meu irmão. Você está botando seu dinheiro pelo ralo. Tem que prestar atenção, tem que aprender a economizar, tem que aprender a saber como vai. Vai fazer a feira, aí está muito caro tomate. Eu não sei aqui, mas lá para Garanhuns. Eu cheguei a semana passada, estava tomate quase R$12 o quilo. Misericórdia, a gente tem que partir para uma outra opção. Né? Essa semana não dá para comprar tomate porque está muito cara, mas em compensação, a batata estava mais barata. Então, vamos, ao invés de fazer muita salada, vamos fazer um purezinho, já que está mais barato, e você vai equilibrando as situações. Né? Faz a batata frita, não tem a mesma, não é tão saudável quanto a salada, né? Mas, em compensação, se você for pensar por outro lado, a tomate, você não sabe administrar, peça a Deus. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Então, Deus, eu não sei administrar. Eu não tenho sabedoria nessa área. Peça a Deus para saber administrar.
Eu vou ler esse texto na linguagem de hoje, para ficar mais fácil ainda. Né? Sendo um bom administrador. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com o dinheiro, com pouco dinheiro. E por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Certo? A palavra do Senhor aí está falando do Senhor que colocou os talentos. Lembra? Talento fala de dinheiro, fala de valores, né, que o Senhor colocou na mão de algumas pessoas. E quando elas são fiéis, quando elas administram bem o pouco, Deus se encarrega de colocar elas sobre o muito. É o que diz a palavra do Senhor. Aí você diz, não, é tão pouco que eu não vou administrar direito. Sabe o que é que acontece? Você nunca vai chegar no muito. Porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco é que é colocado sobre o muito. Aí você fica esperando chegar ao muito para poder ser um bom administrador. Não é, irmãos. Olhe, se você não for fiel no pouco, nunca você vai conseguir ser fiel no muito. Não é? Eu estava até vendo um testemunho, talvez alguns de vocês já viram, da cantora Fernanda Brum. Ela estava dizendo, né, que desde cedo, desde criancinha, que a mãe dela ensinou ela a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E quando ela dava, a princípio, era bem pouquinho. Né? E quando ela começou a prosperar, aí ela um dia foi entregar um cheque na igreja. E a pessoa disse, mas olha só quantos zeros tem no seu cheque. E você vai entregar à igreja? Ela disse, vou. Porque quando eu não tinha, só tinha um zero no meu dízimo, eu entregava. E hoje, que tem muitos zeros, Deus me permitiu chegar, eu vou entregar do mesmo jeito. Então, só é colocado, irmão, sobre o muito, quem é fiel no pouco. Entende? Se você não sabe administrar Deus, eu não sei, eu não tenho essa habilidade. Eu, particularmente, gosto muito dessa área de administração financeira. Gosto bastante. É tanto que quando nós casamos, né, a Almi achava que ele tinha que, por ele ser o homem da casa, ele tinha que administrar. E eu gostava demais. Eu fui desde cedo, né, que eu administrava meu próprio dinheiro e eu gostava. E ele disse, não, quando ele casou, não, Rosa, quem vai fazer isso sou eu, porque eu sou o cabeça, porque eu sou o marido. E eu, tá certo. Fazer o quê, né? Ele não gostava. Ele odiava estar trabalhando com conta, com número. E era aquele sacrifício para ele. Ele disse, homem, deixa eu dizer uma coisa a tu. Tu faz sofrendo e eu faço gostando. Deixa que essa parte eu faço. Resultado. Logo no comecinho do nosso casamento, eu fiquei administrando todo o dinheiro. Lá em casa não tem assim, dinheiro meu, dinheiro dele. Conta dele, conta minha. Não. Tudo é nosso. Todo o dinheiro que entra é nosso. E toda dívida que tem é nosso também. Né? E aí, ele chegou a um ponto. Ele não sabe se tem dinheiro na carteira. Ele não sabe quanto ganha. Ele não sabe a senha de banco. Não sabe nada. Ele não está nem aí, que ele não gosta. Ele não gosta dessa área. Sabe? Aí eu pego tudo para mim, porque eu gosto. Eu gosto de administrar, de ver, de separar, de pagar, de fazer investimentos. Aí ele deixa tudo comigo. Ele não sabe, Rosa, eu tenho dinheiro na minha carteira. Rosa, é assim. E eu sou quem boto, quem tiro. Se eu não botar, e ele também, vai-se embora para os cantos quando chega lá. Rosa, diz a senha. Quanto é que eu ganho? Ele não sabe, porque tudo, quem resolve sou eu. Por quê? Porque eu gosto. E eu aprendi a administrar. Mas eu aprendi, você também pode aprender. Amém? Pessoas, passos para uma administração financeira abençoada. Primeiro lugar, ser fiel a Deus e ser fiel às pessoas.
Certo? Primeira coisa que você tem para você ter, são os primeiros passos para você ter uma vida financeira, uma administração abençoada. Outra coisa, você precisa saber quanto você ganha, ainda que seja pouco. Você precisa ter o controle. Um administrador tem que saber quanto ganha. Ah, mas eu só ganho 10. Pois é, aqueles 10 que você ganha, você precisa administrar. Como é que você vai ser colocado sobre muito, se você não for fiel no pouco? Entende? Então você precisa administrar. Saber quanto ganha, quanto eu ganho, eu ter ideia de quanto eu ganho. Saber quanto você ganha eventualmente. Você faz algum serviço, algum trabalho, vende alguma coisa e sabe quanto você ganha eventualmente, então você vai saber que você pode contar com aquilo ali. Entendeu? Mas você precisa ter tudo sob controle, né? Saber onde você gasta, separar o que é prioridade do que é vontade. Então, você tem que saber, isso é prioridade. Então, eu tenho que cumprir meus compromissos primeiro. Depois é que eu vou para as minhas vontades, para os meus desejos. Durante muito tempo, irmãos, eu não sabia, eu era uma pessoa tão econômica, tão organizadinha assim, que eu não me dava o direito de algumas coisas. Então, eu deixava de desfrutar de algumas coisas. Depois eu fui aprendendo na palavra de Deus que um homem que não desfruta do seu próprio trabalho é um miserável. Então, eu tenho que administrar, tenho que cuidar, mas também eu tenho que desfrutar. Eu tenho que me dar direito de desfrutar daquilo que eu gosto, né? Por exemplo, a gente vai almoçar. Eu não gosto de Coca-Cola. Não gosto. Todo mundo lá em casa gosta de Coca-Cola. Aí eu ia, a gente ia almoçar fora, jantar fora, e quando chegava lá, a homem dizia assim, vamos pedir Coca. Aí pedia logo de 2 litros, né? Aí eu fazia o quê? Para não gastar mais, vou tomar o quê? Coca. Eu não gosto de Coca. Mas eu vou tomar, que é para não gastar mais. E durante muito tempo, aí quando chegou um dia, eu disse assim, eu gosto de quê? Eu gosto de Guaraná. Então, vamos pedir uma Coca menor para que eu possa pedir também o Guaraná, porque vocês gostam de Coca. Eu vou me dar o direito de desfrutar daquilo que eu gosto. Certo? Eu gosto de fazer minha unha. Eu gosto de arrumar meu cabelo. Então, eu vou me dar esse direito. Eu trabalho tanto e não me dou o direito de desfrutar. Você tem que se dar o direito de desfrutar. Porque se você não desfrutar do trabalho que você faz, a Bíblia diz que você é um miserável. Certo? Vive na miséria. Tendo e não desfruta, não. Nós vamos organizar para que a gente cumpra o que é prioridade, mas também deixe um espaçozinho para satisfazer o que você gosta. Se deu direito, você vai ver que você vai valorizar ainda mais o seu salário quando você fizer isso. Certo? Mas você lembrando que você tem que ter prioridades. A primeira coisa é ser fiel. Certo? Fazer um ajuste entre o que você ganha e o que você gasta. Gente, nós temos que ter uma vida equilibrada. Né? Você não pode viver acima do padrão. Você tem um limite. Ah, mas minha amiga vive em tal padrão. Ela, todo dia, ela come fora, ela vai para restaurantes. Mas você não pode, então viva dentro do seu padrão. Se você for na onda da sua amiga, você vai parar no SPC, no Serasa, vai ter gente cobrador na sua porta. Você tem que viver de acordo com as suas possibilidades. É lógico que a gente vai procurar crescer, desenvolver, mas tem que ter um ajuste no que a gente ganha e no que a gente gasta. Você não pode viver gastando mais do que o que ganha. Honrar os compromissos com Deus e com as pessoas. Honre. Porque a Bíblia, lembra que a Bíblia diz que o homem fiel será acumulado de bênçãos? Quando você honra seus compromissos, Deus libera bênçãos para a sua vida. Quem está dizendo isso é Ele. Quem cumpre é Ele. É o Senhor. Para a gente concluir, né, vamos ver o que é a palavra de Deus.
Aplicando os princípios acima, o que a gente viu, certo? Acima apresentados, conquistaremos uma vida financeira equilibrada e próspera. Lembre-se, a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto, certo? Então, você precisa aplicar todos esses princípios que nós falamos anteriormente e lembre-se que é a bênção de Deus quem nos faz enriquecer. Lembra do que é a bênção? Autorizado por Deus para prosperar. Então, é a bênção do Senhor que nos enriquece e com ela ele não traz desgosto. Eita. Busque primeiro o reino de Deus busque primeiro o reino e Deus o abençoará. Certo? Então, a sua prioridade é buscar o reino de Deus. Gente, quando você coloca Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz, honra ao Senhor com as primícias. Quando você coloca Deus como prioridade da sua vida, prioridade do seu tempo, prioridade das suas finanças, você vai ver que Deus vai abençoar. A Bíblia diz, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja o que diz a palavra do Senhor. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, um dos princípios que você tem que colocar em prática é priorizar o reino de Deus. Honrar a Deus com as suas primícias. E a Bíblia diz que as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele diz que a gente não deve estar preocupado, ansioso, nervoso quanto ao dia de amanhã. A gente nem sabe se chega lá, irmãos. Nem sabe. Então, nós temos que priorizar o reino de Deus. Certo? E eu aprendi que a gente gasta 75% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Sabia disso? E quando acontece, você sofreu 2 vezes. Né? Porque você sofreu por antecipação, preocupado, e quando acontece, você sofre de novo. E 75% das suas preocupações nunca vão acontecer. Não é complicado? Então, a gente está sofrendo pelo dia de amanhã por coisa que nunca vai acontecer. E se acontecer, a gente já sofreu antes e durante. Aí é para matar, não é verdade? E eu queria que nós lêssemos um texto, né? Eu gosto muito de trabalhar esse texto, né? Eu aprendo muito. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Eu gosto demais desse texto quando eu vou tratar sobre finanças. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Gente, eu fui tão enriquecida estudando sobre esse texto que eu gosto sempre de compartilhar ele quando eu vou estudar sobre finanças. Tem tantos princípios aí que a gente precisa colocar em prática, certo? Vamos ler? Vamos ler. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, disse ele, vai, pede vasilhas, pede emprestada
emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chegai-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, eu me deleito. São tantas verdades que tem nesse texto, mas nós vamos procurar ver cada um. Em primeiro lugar, aquela mulher estava com um problema. O marido dela havia morrido. O marido dela servia a Deus, era um homem temente a Deus, era um servo de Deus, mas ele deixou uma dívida. Muitas vezes, nós até temos uma vida controlada, mas vem alguém que faz uma besteira e sobra para quem? Para a gente. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Não foi ela que fez a dívida, foi o marido dela que fez a dívida, mas ela estava ali arcando com as consequências. Depois, aquela mulher foi... A primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que aquela mulher ela foi buscar orientações em Deus, na palavra de Deus, com homens de Deus. Você não pode buscar orientação com qualquer pessoa. Se você quer um milagre de Deus, você tem que seguir os princípios para que o milagre de Deus aconteça. Uma pessoa que não serve a Deus, tem como lhe ensinar como você alcançar um milagre de Deus? Não. Aquela mulher foi buscar a pessoa certa. Aquela mulher foi buscar orientações de um homem que temia a Deus, que ia trazer para ela como resolver a situação dentro da palavra de Deus. A palavra do Senhor, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 20, diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Os homens de Deus, que temem a Deus, que servem a Deus, têm orientações para nós que vão nos fazer prosperar. Aquela mulher seguiu as orientações do profeta e ela prosperou. Amém? Diz mais, a importância de servir a Deus. Aquele homem era um servo de Deus. E quando a gente serve a Deus, Deus nos abençoa. Lá em Êxodo 23, 25, diz assim: que o Senhor abençoará. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Então, quando a gente serve a Deus, tem promessas de Deus que nos alcançam. Que Ele abençoaria o nosso pão, a nossa água, e tiraria do nosso meio as enfermidades. Então, vale a pena servir ao Senhor. Os filhos dela iriam ser levados como escravos. Olhe, a gente aprende aí. O diabo só quer uma brecha, irmãos, para escravizar. E aquele homem que morreu, deixou a dívida. E quem ia ser penalizado? Os filhos dele. Outra coisa que a gente aprende aí é não negociar com o inimigo. Chegou os credores. Ao invés dela dizer, se conformar com a situação, tá certo, meu marido deixou a dívida, eu não tenho como pagar, vou entregar meus filhos. Não. Você não tem que negociar com o inimigo. O inimigo está querendo destruir a sua vida mesmo, está querendo escravizar seus filhos. Você tem que buscar o milagre do Senhor, o socorro do Senhor. E ela não negociou com o inimigo, ela foi buscar um milagre do Senhor. Então, não negocie com o inimigo. Vá buscar um milagre do Senhor, vá para a presença de Deus. Se você está passando por uma situação financeira difícil, vá para quem pode lhe socorrer. Quem é que pode lhe socorrer? Só quem é que faz milagre, irmãos? Só Deus. Então, ela precisava de um milagre. Ela não tinha como pagar a dívida. Então, ela precisava de um milagre. E milagre só quem faz é Deus. Então, a gente tem que ir para a presença de Deus, buscar o milagre de Deus. Certo? Ele perguntou, o que é que você tem em casa?
Ela disse, nada, a não ser uma botija de azeite. Muitas vezes, né, a gente acha que não tem nada, que não sabe nada, que não tem como fazer nada. Aí ela lembrou da botija de azeite. Eu estava conversando, né, tem uma menina lá na igreja, que ela disse assim, ô pastora, eu não sei fazer nada. Eu não tenho como trabalhar porque eu não sei fazer nada. Eu sou eu não consigo trabalhar fora e o marido dela é muito sacrificado. E aí ela foi e disse que não sabia nada. Eu disse, mas mulher, tu não sabe fazer nada mesmo. Olha, pastora, o que eu sei, que eu aprendi é fazer uns lacinhos. E, gente, hoje, essa menina faz lacinhos, tiara, não sei o quê, né? José também faz, né? E ela vende para um monte de gente. E se você vê, cada dia ela se supera, cada dia ela faz uma coisa mais bonita. E hoje ela tem a renda dela, não precisa sair de casa e ela tem a manutenção dela. Então, realmente ela não tinha nada, não é? E outra coisa também, mesmo Deus usa o pouco que você tem. O que foi que Deus usou na mão de Davi? Uma pedra. Era o que ele tinha. Ele não tinha como matar Golias com a armadura de Saul. Ele tinha que se virar com o que ele tinha. E Deus usou o que ele tinha para abençoar a vida dele. O que era que Moisés tinha na mão? Um cajado. Deus usou o cajado de Moisés para fazer todos os milagres. Então, Deus usa aquilo que você tem. Outra coisa também que a gente aprende nesse texto. A mulher precisava pedir vasilhas aos vizinhos. Se aquela mulher fosse aquela mulher de fofoca, de confusão na rua, o que era que ia acontecer? Fulano está precisando da minha vasilha. Agora você está precisando. Na hora de estar falando mal de mim nas portas, na hora de estar negando um favor, não faz um favor a ninguém. E ela tinha que pedir vasilha emprestada. Se ela fosse daquelas que pega a tapaué, e não devolve. Eu tenho o maior cuidado quando eu recebo uma tapaué, principalmente tapaué, né? Tapaué é caro demais, gente. Aí a pessoa vai dar uma galinha para você, né? Dar uma feijoada para você na tapaué. Aí você vai pegar a tapaué da pessoa, além de ter comido a galinha, a feijoada que a pessoa deu, e ainda fica com a tapaué da pessoa. Não, né? É um desaforo, né? Pois, e eu sabe o que é que eu faço? No outro dia eu lavo e devolvo, que é para ganhar de novo. A pessoa diz, é bom dar a pastora, porque ela leva e ela traz. Por isso, enche uma tapaué de jaca e manda para mim. Viu? Pensa que foi dado tudo, né? Não. Gente, honre. E aquela mulher tinha que pegar vasilhas emprestadas. Pega as vasilhas emprestadas e devolva. E seja bem... tem que ser. É melhor mandar naquelas, né? Sandoval vendia sorvete e está vendendo mais. Que bom, né, Sandoval, que tu está vendendo sorvete. E eu juntei um monte de potes de sorvete. E aí eu mando agora nos potes de sorvete, porque o prejuízo é menor, né? Porque tem gente que não devolve. Mas, e a vasilhinha do sorvete é topada. Mas aquela mulher precisava pedir vasilhas emprestadas. Se ela fosse de mal com a vizinhança, ela tinha conseguido? Não. E ainda mais, era para pedir muitas vasilhas. Então, ela tinha que pedir a vizinhança inteira. Ela tinha que ser muito bem relacionada na vizinhança. E tinha que ser muitas vasilhas. É o que é que a gente aprende? Que Deus sempre faz um milagre maior, não é? É abundante, irmãos. Um milagre para resolver o problema daquela mulher tinha que ser grande. Que iam levar os 2 filhos dela como escravo para poder pagar a dívida. E ela precisava de um milagre grande. E ela se relacionava bem com as vizinhas. E ela conseguiu pegar as vasilhas, não é? E muitas vasilhas. E o milagre veio. Enquanto tinha vasilha, tinha azeite, irmãos. Na hora que parou as vasilhas, foi o que aconteceu com o azeite? Parou. Então significa que Deus não desperdiça. Se continuasse lá minando o azeite, o que era que ia acontecer? Desperdício. Deus concorda com o desperdício? Não. Então, quando parou as vasilhas, parou o milagre. Certo? Então você aprende. Está lembrado também da multiplicação dos pães e dos peixes?
Foi tanto, a multiplicação foi tanta que deu para todo mundo comer e ainda sobrou. Então, sempre, quando você está buscando o milagre do Senhor, você entenda. Ele é aquele que faz infinitamente mais. Amém? Ele é aquele que faz infinitamente mais. Outra coisa que a gente aprende, né? Fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Problema familiar tem que ser resolvido dentro de casa. Você não adianta pegar o seu problema e levar para a vizinhança inteira. Roupa suja se lava em casa. Não adiantava nada ela sair falando para a vizinhança inteira do problema dela. O que foi que ela fez? Ela foi falar para a pessoa certa, para um homem de Deus que orientou ela a receber o milagre. Tem gente que está passando por uma situação, aí bota as lamentações no Facebook, no Instagram, e para a vizinhança inteira saber, chega chorando na casa do vizinho, vai para outro vizinho, chega chorando na... Gente, o problema, ele disse, olha, vá para dentro de casa, fecha a porta, você e seus filhos. Outra coisa que a gente aprende é que um problema da família é de toda a família. O problema, quem era que ia dançar naquela história? Ela e os filhos dela. Então tem que ser chamada a família e conversada. Olha, a gente está passando por uma situação financeira difícil, vocês têm que colaborar. Está lembrada que ela também teve que chamar, o profeta disse, chame os filhos e feche a porta sobre você e sobre os seus filhos e todo mundo tem que colaborar. O que era que ela fazia? Pedia aos filhos, traga as vasilhas e ela ia enchendo. Então todo mundo tem que colaborar. Está passando por uma situação financeira difícil, converse com o povo dentro de casa. Diga, olha, a gente tem que economizar. Não vai poder gastar. Você vai ter que se virar com isso aí. Chame seus filhos e deixe eles conscientes. Olha, fulano, você vai ter que colaborar. Não vai poder tomar banho quente. Está calor, aproveite e não vai gastar energia tomando banho quente. Vamos tomar banho frio? Por enquanto, porque a gente não está podendo. Na conta de energia tem que maneirar. Quando você entrar num canto, meu filho, apaga a luz, certo? Veja lá, para você não deixar uma torneira pingando. Tem que chamar os filhos, tem que chamar a família e deixar eles conscientes da situação. Chamar os filhos para participar. Chamar para dentro de casa, né, e resolver o problema dentro de casa, né? Outra coisa que a gente aprende, seguir orientações. Quando a gente segue orientações, o milagre vem. Né? Aquela mulher seguiu as orientações. Ele disse, vá para dentro de casa. E quando chegar lá, fecha as portas, pegue vasilha emprestada. Então ele foi dizendo a ela o que ela devia fazer. Depois que ela fez, o que foi que aconteceu? O milagre aconteceu. Eu estava escutando uma pregação e a pessoa estava dizendo assim, que Jesus, quando foi fazer o milagre da água transformada em vinho, ele trouxe orientações. Está lembrado do que Maria disse? Maria disse, olha, siga todas as orientações dele. Faça tudo o que ele disser. Ele disse, encha as talhas. Sabe, irmãos, tem coisa que é para a gente fazer, mas tem coisa que só quem pode fazer é Jesus. Encher as talhas, qualquer pessoa podia encher. Mas transformar a água em vinho, só Jesus podia fazer. Mas a gente tem que fazer a parte da gente. Certo? Então fazer aquilo que nos cabe. E seguir as orientações. Se o profeta deu orientação, siga e você vai ver. Né? Nós hoje estamos estudando sobre princípios, coloque em prática. Você vai ver, a Bíblia diz assim, fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus. Então, faça. O Senhor está dizendo, coloque em prática isso que eu estou dizendo lá em Malaquias. E você faça prova de mim para ver se não dá certo. É o único lugar que a palavra do Senhor manda que a gente faça prova do Senhor, é nesse texto. Certo? O trabalho tem que ser em equipe. Foi a mãe junto com os filhos. Era o trabalho. O profeta tinha a responsabilidade de dar as orientações. A mãe de ouvir e colocar em prática e chamar os filhos. Então o trabalho foi em equipe. Né? A participação teve que ser toda a família. Quando não há mais vasilha, né, não tem mais, o milagre para. Outra coisa, ela voltou para contar ao profeta. A sua orientação deu certo. Estou com a casa cheia de azeite.
Muitas vezes a gente chega até para o pastor, para uma pessoa de Deus e conta o problema. A gente ora por aquela pessoa, a gente orienta aquela pessoa. A pessoa vai-se embora, o milagre acontece, ela nunca volta para dizer que o milagre voltou. A gente continua lá, oh Deus, abençoa, abençoa, abençoa. E a pessoa nunca voltou. Gente, a gente precisa. Está lembrada de Ana, mãe de Samuel? Ana foi lá, pediu um filho a Deus, Deus deu. Depois que o filho nasceu, que ela desmamou o menino, foi o que ela fez. Voltou lá e disse, olha, foi por esse menino que eu estava orando. Muitas vezes, irmãos, a gente não tem coragem de testemunhar do que Deus fez na nossa vida, do milagre que Deus fez na nossa vida. Ele até nos abençoa, mas a gente não volta lá para agradecer, não volta lá para testemunhar, certo? Continue seguindo orientações, aprenda a negociar. Aquela mulher não sabia fazer nada, lembra? Mas o que foi que ela teve que fazer? Ele disse, olha, vá, venda o azeite, pague as suas dívidas. A prioridade daquela mulher era o quê? Pagar as dívidas. Não era porque ela agora tinha recebido um milagre e ela ia ostentar, fazer igual aqueles traficantes da Rocinha, né? Que tudo que faz posta na internet. Né? Ela agora ia ostentar, porque agora ela estava podendo. Muito dinheiro, né? Tinha muito azeite muito caro. Não. Ele disse, olha, vá, pague a sua dívida. Então, qual era o milagre que ela estava buscando? Não era a dívida? Então, a prioridade dela era pagar a dívida. Não era ostentar. Mas como Deus faz sempre além, né? O milagre, ele disse, pague a sua dívida e pegue o restante que sobrar, viva do resto. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Ele foi além do que aquela mulher. A mulher foi pedir só para pagar a dívida. E Deus fez um milagre tão grande que deu para ela pagar a dívida e ainda viver do resto. Foi pouco? Não, pensa, o resto da vida ela tinha manutenção por causa do milagre. Porque aquela mulher seguiu orientação. Vale a pena a gente seguir orientações. Que Deus tem sempre mais para fazer. Não é? E a gente lembra que ninguém é obrigado a fazer o compromisso. Mas quando faz, tem que cumprir. A prioridade daquela mulher era pagar a dívida. Certo? E a gente sempre vê como Deus faz mais do que o que a gente imagina. Ele é o Deus do infinitamente mais. Eu lembro também de Joquebede, mãe de Moisés. Estava lá com Moisés, não sabia o que fazer, prestes a ter o filho sendo assassinado. E ela foi, soltou o menino no rio e a filha de Faraó pegou o menino para criar e vocês já conhecem a história, né? A irmã de Moisés chegou e perguntou se ela queria uma babá e foi chamar a mãe dela e ela pôde, ela mesma, cuidar do filho. Veja como Deus faz. Ela queria apenas salvar o menino. Se salvasse o menino já estava bom demais. Mas ela pôde salvar o menino. Veja como é que Deus faz. Ela pôde, além de salvar o menino, ela mesma criar o menino. E ainda a filha de Faraó disse assim, eu vou pagar você um salário. Veja como Deus faz. Infinitamente mais. Porque é Deus que está agindo, irmãos. Né? Foi o primeiro caso de Bolsa Família. Né? Foi aí, quando a mãe de Moisés recebeu o salário para criar o próprio filho. Não é assim que acontece hoje, né? O Bolsa Família, o governo paga um salário para as pessoas criarem o próprio filho. Então, lembre-se, Deus é Deus de milagres. Ele faz infinitamente mais. Vá buscar orientações na palavra de Deus, siga os princípios da palavra de Deus e você vai desfrutar dos milagres que só o Senhor tem para fazer na sua vida. Amém? Que você e eu possamos orar agora. Eu queria chamar o pastor Luiz para que ele estivesse orando por nós, para que a gente aprendesse a colocar em prática todos os princípios da palavra de Deus. Né? Outra coisa que a gente aprende com essa mulher, que ela teve que aprender a negociar. Você não sabe fazer, peça a Deus. Deus, eu não sei não. Eu não tenho como ganhar dinheiro, mas o Senhor
tem uma fonte para mim. O salmista dizia, todas as nossas fontes são em ti. E nós precisamos buscar na fonte, né? Que é o Senhor. E Ele tem para nós, irmã. Se Ele teve para essa mulher, se Ele teve para outras pessoas, Ele tem para você também. Amém? Que Deus nos abençoe.